8 milhões de euros. Você multiplica isso por 4 aí, dá... Não são 8 não. São 8 não. Dá 20 milhões de reais. É mais um pouco. Atualiza aqui. Sim, mas o valor da venda oficial, não estou me falando errado aqui, o valor exato da venda não é isso não. O valor exato da venda é 20 milhões de euros. Milhões de euros? 20 milhões de euros, são quase 60 milhões de reais. Então 80. Então chutaram esse negócio. Deixa eu 20 milhões de euros. 68 milhões de reais. 20? Quanto? Espera aí, gente. O valor final. Pagasse pelo Jorge, 68 milhões de reais. Pô. 29 milhões de reais, é isso? Não, 68 milhões de reais. Fica 20 milhões pro Flamengo. O Flamengo está atualizando a informação. Porque com esse negócio da prisão lá do vice-presidente, aí o Flamengo soltou esse negócio do Jorge logo para poder mudar o assunto. É uma estratégia da diretoria. Eu falo sempre isso aqui. Estão errado? Não, é estratégia. Edilson, olha uma bem, coisa apaga a outra. Edilson. Aí desde as primeiras, a ânsia, Ronaldo, de poder divulgar, aí cada hora surge um valor diferente. Edilson. Isso para nós pouco importa. É verdade, olha bem, isso engana a trouxa, rapaz. Nós não somos rodados. Quando trouxe o lateral esquerdo titular da seleção peruana, eu falei que vai vender o Jorge. E vendeu. Agora você foi perfeito, eu não sou puxa-saco não, porque tu me conhece bem. Agora tem um detalhe. Abafou a prisão do Godinho. Então foi preso o vice-presidente de futebol do Flamengo na Lava Jato, não é? Então o Flamengo o que faz? O Flamengo por isso que eu digo que é diferente, jogou a venda do Jorge para abafar. E abafou. Entendeu? Então vendeu, aí todo mundo, vendeu. Por que não chegam e dizem assim, foi vendido por tanto? Aí ficam 30 milhões, 50 milhões. O Flamengo soltou alguma nota sobre isso? Não, vai soltar. Vamos lá, formação oficial do Flamengo agora, me passa aqui. 8 milhões e meio de euros. 8 vezes 4 são 32. Que daria 29 milhões de reais. O Flamengo tem 70%. Que dá em torno de 20 milhões de reais e que o Flamengo vai ficar. Eu acho que o Jorge é um jogadorzinho comum. Vai para o Mônaco da França, que é o líder do campeonato francês. Não, eu não acho ele comum, não. Acho ele bom jogador. Peraí, não vamos ser econômicos. Tá evoluindo. Não vamos ser econômicos pra gente falar. Não. Pô, mas não é isso tudo que ele pensa. Não vamos ser econômicos para falar do futebol do Jorge, não. Que é uma das maiores revelações dos últimos anos do futebol brasileiro. Uma das maiores revelações do futebol brasileiro. Nesse caso, a gente não tem que economizar em relação ao futebol dele, não, né? Não, você não acha? Eu acho também. Na posição, ele é uma revelação. É uma grande revelação, um garoto. E é um baita de um jogador. É um jogador que realmente está dentro do contexto dessa proposta e fica difícil o clube segurar, né? E aquilo, tem 21 anos, né? Tem tudo ainda para crescer mais. É uma pena, é claro. A gente quer que o jogador fique no clube, mas a gente sabe que é muito difícil, como o Roberto falou. Uma proposta como essa, eu acho que o valor não é absurdo, pelo potencial do Jorge, pela idade dele, eu acho que poderia, de repente, até ser um valor maior, mas a gente sabe que tem muitos interesses aí, o Flamengo com 70%, aí os outros 30%, dividido com ele mesmo, o empresário, aquela coisa toda. Então, quer dizer, fica difícil de segurar, é uma pena. Porque se tem 70, 30 já foi vendido. 30 ele veio da base do Flamengo. Isso aí já foi vendido lá atrás, sem chegar ao conhecimento de todos nós, né? Mas normalmente isso acontece, Edilson. Até 30% para o jogador hoje, no mercado, é uma quantia até abaixo do que normalmente o jogador, então quando vai no primeiro contrato, o segundo bom contrato, o primeiro contrato com o clube, ele já tem ou o agente dele, ou o próprio jogador já tem um percentual em cima desse valor. Então, quando o clube consegue ter aí 60% de qualquer bom jogador, qualquer grande jogador, já é para o mercado já é um bom negócio. Vamos dar um pulinho então no Ninho do Urubu, chamar o Marcos Coelho aqui para a gente saber melhor dessa história do Flamengo aí. Boa tarde para você. Tá triste, filho. É isso sim, Edilson. Boa tarde a você, a todos do estúdio. O lateral esquerdo Jorge foi o assunto desta manhã aqui no Ninho do Urubu, em Vargem Grande. O jogador até participou do treinamento junto aos demais companheiros que estiveram presentes e servindo a seleção brasileira no amistoso de ontem, diante dos colombianos, no Engenhão. Mas a grande verdade é que ele está realmente vendido para o Mônaco da França. Especula-se que a quantia em torno de 8 milhões e meio de euros, cerca de 28 milhões e 800 mil reais, o que representaria a maior venda de um jogador do Flamengo até hoje, superando o Renato Augusto
Augusto, que foi vendido aí por cerca de 15 milhões de reais em 2008. O jogador até depois, né, que encerrou as atividades aqui em Vargem Grande, esteve conversando com alguns jornalistas, se despedindo, nós até conversamos com ele, ele confirmou que nem vai para o jogo diante do Boa Vista, vai só para o hotel, pegar as coisas dele e já começar a tratar aí dos assuntos relativos à transferência para o futebol francês. Apesar do técnico Zé Ricardo, antes disso, na coletiva, ter afirmado até que contaria com ele normalmente para a estreia do Campeonato Carioca. Mas agora ele vai ter que pensar em um outro substituto. Para nisso, vamos ouvir o treinador falando sobre o que representa a perda desse atleta para o elenco rubro-negro e, claro, as opções para substituí-lo. É uma perda técnica grande, né? Um atleta que está aqui no clube desde da categoria infantil, conhece muito bem o clube, sabe jogar com a pressão contra, a favor. Um atleta que eu vejo um potencial gigantesco para ele continuar uma carreira de sucesso e futuramente fazer parte de uma seleção brasileira principal. Tem o Everton, né? Tem o Pará, que já jogou na lateral esquerda também. A gente tem a nossa categoria de base, que em uma eventual necessidade pode ser utilizado. E assim, mas são jogadores, são opções que eu não vejo problema algum. Confirmando então, Edilson, Jorge não vai mais atuar pelo Flamengo, vai apenas para o hotel retirar as coisas e vai tratar da transferência para o futebol francês e, portanto, o técnico Zé Ricardo vai ter que providenciar um substituto para ele, para esse primeiro compromisso do Campeonato Carioca. Segue com você o Donos da Bola, daqui a pouco voltamos com outras informações, direto aqui do Ninho do Urubu, em Vargem Grande. Vamos voltar com o Coelho para falar dessa prisão aí do vice de futebol do Flamengo, o Godinho. Tá claro, o peruano chegou para ser titular. Claro, mas olha, só uma colocação aqui. O Zé Ricardo, que tem todo o meu respeito, meu carinho, minha admiração, veio o Trauco, titular da seleção peruana, para ser o titular, e ele fala que o Flamengo tem o Everton, tem o Pará, que já jogou na lateral esquerda. Eu não entendi. Não entendi a entrevista dele. O Trauco vai ser o titular agora, é claro. Vai precisar trazer um outro lateral aí para suprir essa ausência, não tem a menor dúvida. Mas sem dúvida alguma foi... eu não lembro do Flamengo ter negociado um jogador por essa quantia. 20 milhões de reais para o Flamengo. Não lembro. Eu foi a mais alta, como é que chama aquele meio campista? Renato Augusto, que tinha dado 15 milhões. Foi a mais alta. A mais alta na história. Agora você vê, na época que eu cobria Flamengo, o Zico foi negociado com a Udinese por quanto? Eu não sei, eu não era nascido. 4 milhões de dólares, eu cobria Flamengo na época, 4 milhões de dólares, sendo que foi uma transação assim tão esquisita, não é? O presidente da época era o Antônio Augusto. Foi vendido, depois ele botou a cara e chorou, tudo cascata. Mas o dinheiro veio através vou falar o nome do banco aqui que não existe, mas Banerja, Agência Assunção do Paraguai. Eu digo, pô, o que tem o Paraguai a ver com isso? Ficou um negócio meio estranho. Foram 4 milhões de dólares. O Zico, hein? Para a Udinese. É claro que na época era outra coisa. Mas que foi... os clubes escondem muito, vende daqui, olha, não diz nada, fica na tua, que tem que ser que, nós temos que dar tanto para fulano. É muito nebuloso, Edilson, é muito nebuloso. Sim, mas o Flamengo soltou uma nota oficial falando de valores. Né? O Flamengo, será que foi isso? Não, sim, mas o Flamengo oficializou isso. Tem 8 milhões e meio de dólares. Então tem que aguardar, porque dá muita volta. Dá muita volta. Não tem nota oficial. São valores apurados internamente. Desculpa, Tera. O Flamengo não soltou uma nota oficial. São valores apurados internamente no Flamengo. Falando com assessoria, com dirigentes, aquela história toda, de 8 milhões e meio. E está noticiado aí em tudo quanto é lugar, esses valores que eu acabei de dizer aqui. Mas um jogador com o nível, Rafael, do Jorge, era esperado uma negociação dessa aí. Não vai ter um lateral. Sem dúvida. Como diz agora aqui, foi uma revelação, né? Um jogador que tem muita qualidade e essas coisas acontecem no futebol, né? Uma hora aparece, vem um grande clube aí de fora e busca mesmo. Se foi uma revelação, tá indo bem e abriu o mercado para fora ainda, então o jeito é aí mesmo. E até pelo valor, né? O valor... Ninguém segura no Brasil, né? Não, Rogério? É verdade. Essa coisa hoje foi em dólar, né? Não, euro. Então, mais do que nunca. Eu acho que é uma situação que não tem como o jogador segurar, ou o clube segurar, porque não começou a pressão do próprio agente, do jogador e tal, assim, envolve essas pessoas. Então é uma situação boa. Eu acho que o Flamengo perde um grande lateral, veio o jogador da seleção, a nível de seleção, mas é importante dizer que o clube está fazendo e está formando novos talentos, como foi o caso do Jorge. Agora não, mas na metade do ano, 2 irão embora. Quem?
Um é o Scarpa, que eu já cansei de falar aqui. Metade do ano abriu a janela e não, ele vai embora. Vestiu a camisa da seleção agora, então? E o outro é o do Botafogo, Camilo, que tem proposta já para sair. O Barcelona já fez, tá buscando, né? Quem? Barcelona. Barcelona, quem? O Camilo? Não sabia. Quer trocar o Messi pelo Camilo. É mesmo? Barcelona, Eu não sabia. Não, trocar. Ó, eu só acho o seguinte, o Flamengo podia ter esperado um pouco mais. O futebol francês hoje, ainda mais o clube que ele vai, o Flamengo podia ter esperado um pouco mais. Porra, mas eu tenho É o líder do campeonato, rapaz. Ah, mas o futebol francês, ele podia pegar O cara tá na Champions League, é o líder do campeonato francês. Você vai botar 20 milhões de reais no bolso. Aí o cara se machuca a semana que vem, e aí? Vai esperar pra quem? Pra quê? Vai esperar o Papai Noel pra ver de alguma... Amigo, eu acho que o torcedor do Flamengo é o seguinte, quem teve Júnior não vai chorar pro Jorge. Tá com dor de cotovelo. Dor de cotovelo por quê, rapaz? Pô, meu, vou de cotovelo. Baita lateral, a maior revelação, se bobear aqui do Rio de Janeiro desses últimos tempos. Olha, e o último lateral esquerdo que saiu do Rio de Janeiro e é sucesso até hoje, chama-se Marcelo. Ele veio da onde? Fluminense. Foi embora. Arrebentou na Europa. Tanto é que titular da seleção brasileira. Veio de Xerém. Não sei se na época tinha Xerém. Tinha. Então era Xerém. Marcelo. Tem Agora foto dele lá, em Xerém, tudo lá. Então você vê, foi o último. Não, teve um também agora que jogou na Europa, também que jogou no Botafogo, o Cortez. Cortez, Foi pro Grêmio que agora, né? veio do Nova Iguaçu, o Botafogo, foi o Botafogo vendeu pro São Paulo e tá jogando fora. Bom, agora eu quero falar com você de pôquer. O pôquer é um esporte que vem crescendo cada vez mais.